homens na Bíblia fizeram perguntas para Deus? Vou citar alguns. Prepara aí. Abraão, Gênesis 15:2. Abraão perguntou para Deus, de verdade, sobre a sua promessa e o seu herdeiro. Ele disse: Senhor Deus, será mesmo que você ainda vai me dar? Eu ainda terei filhos? Eu ainda continuo sem filhos, Senhor. E então, Gênesis 15:2, ele pergunta: Senhor Deus, que me haverá de dar se eu ainda continuo sem filhos? Ele tinha recebido uma promessa, que a sua descendência será maior que as estrelas do céu, que os grãos de areia da praia. E Abraão pergunta para Deus: Senhor, o que você haverá de me dar? Eu ainda continuo sem filhos. Abraão tinha uma promessa, a promessa estava passando pelo teste do tempo. Ele continuou perguntando para Deus: Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim? Tem mais. Moisés foi lá e perguntou a Deus: sou eu? Lembra da sarça ardente? Quando a sarça queimou no deserto, Moisés foi lá, se aproximou da sarça. Moisés estava há 40 anos longe do Egito, fugiu porque matou um egípcio, ficou ofendido porque o egípcio machucou um hebreu, né? E ele foi lá e matou o egípcio, ele foi visto, e o faraó queria matá-lo, ele fugiu. Passou 40 anos em outra terra, casou com uma mulher o seu sogro Jetro, e ele cuidava lá do rebanho de Jetro. E ele estava lá e ele viu uma árvore, uma sarça, uma planta comum no deserto, pegando fogo. Mas as outras pegavam fogo, era normal pegar fogo no calor. Mas todas elas secavam e aquela não se consumia, ela não secava. E Moisés foi lá para pertinho daquela sarça e ouviu a voz de Deus: Moisés, tira a sandália dos teus pés porque esse solo é santo. E ele se prostrou no chão e Deus começou a dar direção a Moisés. E Deus começou, olha isso, Deus começou a dar direção. Deus disse: ó, eu quero, meu povo tá lá no Egito, o teu povo tá lá no Egito clamando. Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi o clamor do teu povo. Eu quero te dizer, e quando Deus começar a usar a sua vida, é porque Ele tem ouvido o clamor de outras pessoas. Talvez tenha ouvido o clamor do seu filho, que está vendo o seu sofrimento. Talvez Ele tenha ouvido o clamor do seu marido, da sua esposa, que não aguenta mais ser tratado com tanto desrespeito e desonra. Talvez o Senhor tenha ouvido o clamor de uma geração inteira, que à medida que você for curado, vai curar essa outra geração. E o Senhor disse: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Agora vai lá, você, e fala ao faraó. Fala ao faraó. Então Moisés recebe uma direção. E Moisés se vê incapaz. Porque sempre que Deus manda eu fazer alguma coisa, você fazer alguma coisa, sempre vai ser fora da nossa capacidade, tá? Então essa é a dica. Se for fazer pergunta para Deus, se prepara. Porque a direção que Ele vai dar, Ele vai te colocar num lugar de dependência, num lugar de subordinação e num lugar de não é na força do meu braço. Não consigo, não sou capaz, não tenho competência, não tenho conhecimento, não tenho habilidade, não tenho talento, não tenho nem coragem. Então aí isso é uma boa dica. Opa, eu acho que eu ouvi do céu mesmo a direção que Ele me deu. E aí Moisés pergunta para ele, diz assim: mas Senhor, tu tá certo dessa ordem? Sou eu para ir lá falar com o faraó? Sou eu. Moisés questiona Deus. Mas Moisés escuta a resposta e obedece. Presta atenção, tô falando da minha vida e da sua vida. Tem mais, Jó. Nossa, Jó sofreu. Jó, esse passou pela prova. E tem uma hora que ele faz uma pergunta para Deus: por que me fizeste alvo dos teus dardos, Senhor? Olha isso. Jó, no auge da sua dor, diz assim: Deus, por que o Senhor me fizeste alvo dos teus dardos? Por que eu estou sendo sofrido? Por que me tornei tão pesado? Por que, Senhor? Jó 7:20. Veja que eu fiz perguntas, peguei referências de perguntas completamente diferentes. Uma pergunta sobre propósito. Eu estou dando dica de perguntas que você tem que fazer para Deus. Uma pergunta sobre propósito. Outra pergunta: Senhor, a ordem que o Senhor está me dando, né? Que foi Abraão. Ele perguntou: Senhor, mas você me disse que meu propósito era ser o pai de muitas nações. Eu não tenho filho. Moisés, Deus deu uma missão clara para ele. E Deus disse: mas Senhor, eu não sou capaz. Ele disse para Deus: eu não sou capaz. Jó estava no meio do sofrimento, mas ele foi lá e fez pergunta para Deus: Senhor, por que tu me fizeste alvo dos teus dardos? Tem mais. Profeta está lá vendo o povo ser destruído. E ele disse: Senhor, clamarei, responderá. Mulheres que fizeram perguntas para Deus. Sara, ela disse assim: Senhor, acaso eu ainda terei o prazer sendo já velha? E também o meu senhor já idoso? Sobre a mesma promessa que estava sobre Abraão. Rebeca diz, Gênesis 25:22, Rebeca diz: por que, Senhor? Fala pra mim, por que isso está acontecendo? Caminho com a história de Rebeca. Rebeca, irmã de Lia, ambas mulheres de... Não, peraí, é isso mesmo. Rebeca buscou a Deus em oração perguntando:
Por que ela não conseguia gerar vida? 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 E Lia tinha vários filhos e ela não conseguia gerar vida. E ela era amada de Jacó, mas ela não conseguia gerar vida. E ela vai ao Senhor clamando: por que isso acontece comigo? Fala, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Por que isso está acontecendo comigo? Maria, mãe de Jesus, a mais santa no meio de todas as mulheres, que quando o anjo Gabriel chega e diz que ela vai gerar filhos, ela faz uma pergunta. Ela diz: como isso vai acontecer comigo se eu não estive no coração do homem, se eu não conheço nenhum homem, se eu nunca estive, sexualmente com nenhum homem? Ela faz perguntas para Deus. E Deus dá a direção, dá a resposta. Marta questionou Jesus sobre a morte de seu irmão Lázaro. E nós temos muitas outras histórias bíblicas onde, de verdade, quando nós somos capazes de perguntar para Deus sobre o que o Senhor tem para nossa vida, nós vamos ouvir a resposta perfeita que nos mantém. E aí eu vou te dar a chave: nos mantém na obediência, nos mantém na dependência. Quando eu e você somos capazes de perguntar para Deus os próximos passos da nossa vida, os próximos passos do que nós vamos viver, nós sempre vamos ser colocados num lugar de dependência do Senhor, num lugar de submissão à vontade de Deus, num lugar de sermos fracos, porém experimentarmos o sobrenatural, porque se é direção dele, quem vai fazer é ele, quem vai capacitar.